Hoje vamos falar de algo que pode mudar profundamente o bolso de empresários, famílias e herdeiros. As reformas que estão em discussão no Congresso e que podem aumentar impostos como ITCMD e ITBI. Afinal, como isso impacta a sucessão de bens e empresas? A nossa convidada é a doutora Suene Almeida, advogada, especialista em direito tributário, mestre pela Universidade Católica de Brasília, que atuou como conselheira da OABDF, presidiu a comissão de admissibilidade e integrou comissões estratégicas como assuntos tributários, sociedades e seguridade social. Com ampla experiência em planejamento e consultoria tributária, contencioso, judicial e administrativo, a doutora Suene tem se destacado em casos que envolvem planejamento sucessório e os impactos de impostos como ITCMD e ITBI. Seja bem-vinda, doutora Suene. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Kalina, eu que agradeço, né? Primeiramente aqui, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema. É um tema que realmente a gente, né, atua lá no escritório e que, enfim, está realmente em alta, Em digamos assim, né, alta. essa discussão. E é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada. ITCMD e ITBI. Pouca gente está prestando atenção, mas as reformas que estão em debate no Congresso podem mudar radicalmente a forma como o patrimônio é transferido no Brasil. Estamos falando de impostos como ITCMD e ITBI que afetam diretamente heranças, inventários e até a integralização de bens em empresas. Imagine ver sua família ou seu negócio pagar até 20% a mais em impostos simplesmente por falta de planejamento. É sobre isso que precisamos falar agora. Doutora Suene, quais são essas mudanças discutidas no Congresso em relação a esses dois impostos, ITCMD e ITBI? Bem, vamos tentar dividir aqui, né, entre o ITCMD e o ITBI, Tá. né? A reforma tributária como um todo, ela vem fazendo mudanças em vários setores, né? Uhum. E a mudança mais radical, digamos assim, é a situação de extinguir, vamos dizer assim, alguns impostos, né? E trazer outros, né? Uhum. Como na situação aqui, a gente está falando da criação dos dois novos impostos, que é o CBS e o IBS. Só que no que tange ao ITBI, Uhum. né, e ao ITCMD, eles não foram extintos, eles permanecem. Sim. Então, em que pese a reforma tributária, ela está trazendo toda essa mudança e extinguindo esses tributos. Na verdade, aqui a gente está falando de PIS, COFINS vão ser transferidos aí para o CBS, né? E Uhum. o ISS e o ICMS para o IBS, né? Que são esses dois tributos que estão sendo criados e esses quatro que estão sendo extintos aí. De uma forma geral. Mas o ITCMD e o ITBI continuam. Uhum. Então, de uma maneira geral, a gente tem essa situação. Ele tem a manutenção dele, mas dentro deles também tem algumas alterações. O ITBI, a gente não tem grandes mudanças, né? Mas a gente tem muitas discussões em relação a ele, sobretudo no que tange à integralização do capital social. Que a gente, né, tá falando aqui de planejamento sucessório, e a Uhum. holding, né, é um instrumento que é utilizado bastante para fazer esse tipo de manobra, vamos dizer assim. E aí, ou seja, tem essa discussão, né, mas existe uma outra situação no que tange ao ITBI, que é a situação de que não é envolvendo o ITBI em si, mas como a gente está falando de transferência de imóveis, né, ou seja, tanto na situação de venda como também numa eventual locação de imóveis, a reforma traz a cobrança desse CBS, desse IBS nessas operações, né? Ó. Então, não é na situação do ITBI, mas quando a gente está falando de transferência de imóveis, a gente tem essa cobrança desse CBS, desse IBS aí, tanto na locação como na venda, que não existia antes, Nossa. né? Porque Uhum. antes a gente não pagava isso e não pagava ISS, Sim. né? Nessas operações. Nem o PIS e COFINS, né? Só que agora vai ter que incidir Nossa. o CBS e o IBS. Então, tem essa situação. No que tange ao ITCMD,
a gente tem uma situação aí que, inclusive, está bem sendo discutida, né, agora, porque a gente teve uma recente votação no Senado Federal, inclusive foi ontem essa votação, trazendo essa questão, votando também algumas questões, algumas mudanças do ITCMD, que está no PLP 108 no Senado. O Senado votou, voltou para a Câmara agora, porque teve várias alterações, e a expectativa é que a Câmara vote ainda esse mês de outubro todas essas alterações. E quais são essas alterações, né? Enfim, de uma maneira também geral, a gente tem uma alteração significativa aqui na situação, na questão. O PLP, na verdade, ele não traz uma mudança na materialidade do ITCMD, né? Mas ele traz uma alteração de competência e uma alteração para a situação dos bens móveis, né? Que traz aí uma situação de que havia, né, uma discussão também aerojurisprudencial quanto a essa questão dos bens do exterior também. E, além de tudo isso, a gente traz a situação das alíquotas progressivas, né? A gente tem uma situação hoje que não é progressiva, né? Ela pode ser progressiva. Aqui no DF, por exemplo, a gente tem essa progressividade dessas alíquotas do ITCMD. Hoje, acho que é de 4 a 6, dependendo do valor, até 1 milhão, 4, né? De 1 milhão a 2 milhões, 5, e acima de 2 milhões, 6%, essa alíquota. No ITCMD, né? Aqui no DF. Mas a gente tem estados que a alíquota é fixa, né? E tem a situação de que a regra geral é que essa alíquota do Senado Federal vai até 8%, pode ir até 8%, né? Então, ou seja, essa alíquota máxima ela é estabelecida pelo Senado Federal e pode ir até 8%. Então, a gente tem essa situação aí, e a lei trouxe essa situação de que há essa obrigatoriedade dessa progressividade. Então, quanto maior, né, o quinhão aí, Sim. né, vai haver um maior valor de alíquota a ser pago no caso do ITCMD. Essa é a principal mudança, né, nessa questão. Alguns estados, né, como eu já falei, já agem dessa forma, né, já cobram dessa forma, mas outros não, e terão que se adaptar a essa alíquota progressiva e vai ter que ter alteração aí legislativa. E o ITCMD, há uma especulação que pode chegar a 20%. Doutora Suene, isso é verdade? Bem, na verdade, como você mesmo já disse, é uma especulação, né? Inclusive, nessa discussão sobre a reforma tributária, tem muita especulação, né? Enfim, a gente não sabe quanto que vai vir essa alíquota máxima aí, né? O que a gente sabe, o que tem aí no PLP 108 e na questão da reforma tributária é que quem vai definir essa alíquota máxima vai continuar sendo o Senado Federal, como é hoje. Ok. Né? Então, hoje, a gente tem uma alíquota máxima do ITCMD de 8%. Né? Alguns estados já fazem, né, as alíquotas. A gente vê aí que a média geralmente é de 4% a 6%, como acontece aqui no Distrito Federal, né? Alguns estados têm já uma alíquota fixa, e aí vai ter que se adequar nessa situação da progressividade que eu falei. E essa situação do máximo, do quanto que a gente vai chegar, as pessoas estão discutindo muito, falando que pode chegar a 16%. Mas também tem gente falando de 20%, tá? Mas é uma especulação, isso não está certo. Hoje é 8%. O Senado pode aumentar? Pode aumentar. Né? A gente não tem ainda essa alíquota máxima definida. Agora passar de 8 para 20 é brincadeira, né? Exatamente, assim, é uma mudança grande, né? Ou seja, por exemplo, aqui, até se a gente chegar nos 8%, Sim. Vamos considerar os 8% que seria a alíquota que a gente tem hoje, já Máximo, real, né? Ou seja, tem estados que cobram uma alíquota fixa de 4%. Para 8 já tá dobrando, né? Já tá dobrando. Então, se a gente pensar aí numa alíquota de 20%, sei lá, num patrimônio loucura, aí… né? Num quião aí, sei lá, de 1 milhão, faz a conta aí. Nossa. Eu tô falando 1 milhão, assim, né? Só para poder facilitar a conta. Mas, enfim, né? Existem patrimônios muito maiores e, né? Se
4%, 8% já era Já é caro, muito. imagina 20%, né? Jesus, misericórdia. E no caso do ITBI, como a transferência de bens em integralização de capital social pode surpreender empresários e advogados? Bem, na verdade, essa situação da integralização do ITBI, a gente não trouxe nenhuma mudança aí na reforma. O que existem são discussões. Nós temos discussões, inclusive em sede de repercussão geral no STF, né? Que discute essa situação da integralização do capital social, né? O artigo 156, se eu não me engano, acho que o parágrafo 2º, fala sobre essa integralização da Constituição Federal, fala sobre essa integralização do capital social nas empresas, e essa manobra, vamos dizer assim, é um instrumento utilizado muito nessa situação de planejamento sucessório quando a gente está falando de holding, né? Uhum. Porque aí, ou seja, os empresários, né, as pessoas criam essa holding, transferem esse patrimônio, esses imóveis para essa holding, né? E aí, ou seja, a gente está falando aqui de transferência de imóveis, incide o ITBI, Uhum. né? Mas por conta dessa situação, desse artigo 156 da Constituição, a gente tem essa situação de não cobrança, ou seja, que não incidiria esse ITBI quando acontecesse isso. Mas existem várias discussões sobre isso. Não é assim, tá lá, tá escrito desse jeito, não incide. Pelo contrário, tá? Uhum. Os municípios cobram esse ITBI, entendem que há cobrança, que há uma interpretação do artigo de uma forma que tem que haver essa cobrança. E aí, o que a gente faz, né? A gente sugere, né? Geralmente, lá no escritório, a gente sempre faz isso, a gente fala, ó, o ITBI incide, Uhum. né? Mas existem discussões acerca da não incidência desse ITBI e a gente pode, de repente, não pagar esse ITBI, só que para isso a gente precisa judicializar. Ele não é automático, não Sim. tem sido automático, Uhum. né? Apesar de que se você fizer uma interpretação desse artigo, dá a entender que, ó, beleza, tá ok, Não realmente não incide. incide, mas não é Uhum. assim que tem sido a interpretação, tanto é que tem discussões, né, na Uhum. justiça e jurisprudenciais. Então, a gente, geralmente, para a gente conseguir esse ITBI zerado, digamos assim, a gente precisa judicializar, conseguir uma liminar, uma decisão final para poder realmente não pagar o ITBI, e aí sim a gente teria essa situação. E aí é um dos mitos, né, dessa Uhum. situação do planejamento sucessório, quando a gente fala, porque as pessoas, hoje em dia, tudo, não vou passar o patrimônio todo para a holding. Uhum. Mas não é assim, né? Existe um processo, não existe uma fórmula pronta, né, para isso. A gente precisa analisar caso a caso, às vezes não é o caso, Sim. né? E, querendo ou não, também tem custo, né? Porque essa transferência de patrimônio para pessoa jurídica, a gente tem que pagar as custas cartorárias, Uhum. a gente está criando uma empresa, tem que contratar Uhum. um contador, né, para Uhum. gerir aquela empresa, para fazer a contabilidade dela. Uhum. Tem essa custa, esse, né, do imposto aí, esse custo aí do ITBI. Então, não é assim tão simples fazer. E tem um procedimento e leva tempo, não é de um dia para o outro que a gente faz isso, né? Uhum. Mas existe essa situação, não é com a reforma, né? É uma discussão que tem nessa situação e a gente geralmente consegue vencer isso na justiça, judicializando essa demanda e tentando, né, essa imunidade aí do ITBI nesses casos específicos. Mas é bom lembrar, Kalina, nessa Hum. questão da hold, que aí envolve essa situação do ITBI, que além dessa situação dessa transferência, as pessoas transferem para lá para poder diminuir o imposto a ser Sim. pago, né? Ou seja, para Sim. ficar menor, na hold fica menor e tal, né? Uhum. Só que a gente tem que lembrar que hoje, né, com essa mudança da reforma, essa transferência para a hold, dependendo também se ficar aqui na pessoa física, vai incidir no aluguel e na eventual compra e Nossa. venda dos imóveis, porque muitas vezes também acontece essa operação dentro da hold, o CBS e a IBS. Não, então a gente tem esses dois impostos aí a mais a serem Nossa, que cobrados loucura, nessas, né? nessas atividades dentro da própria hold, né? Não é o nosso tema hoje, mas, qual que o ISS está contido nele? É o CBS?
O IBS. IBS. O IBS. Que para mim, assim, conversa de leigo aqui, mas imposto sobre serviço, o que tem a ver com transferência, né, de imóveis? Pois é, na verdade não é a transferência, né? A atividade que está sendo cobrada, o IBS e o CBS, é a atividade de locação e de venda de imóveis, que é um que serviço. Antes não tinha. Pois é. Entendeu? Não era o serviço, né? Tipo assim, não tinha essa cobrança, não havia Sim. essa cobrança. Mas agora vai ter. Né? Então, a gente tem essa situação aí. Quando a gente fala em planejamento tributário ou sucessório, muita gente pensa que é teoria ou conversa de advogado. Mas a realidade é bem diferente. Existem casos em que uma empresa ou família conseguiu economizar milhões porque se planejou, e outros em que o patrimônio ficou travado por anos por falta de cuidado. A verdade é que não planejar pode custar caro, em impostos, em conflitos e em tempo perdido. Doutora Suene, pode nos contar um caso em que o planejamento tributário evitou prejuízo ou trouxe economia relevante para a família ou para a empresa? A gente tem um caso lá no escritório, interessante até, porque envolve essa questão, né, tanto do ITCMD como a situação do ITBI também, né? Uhum. É um casal com 3 filhos e... Enfim, cada um tinha uma expectativa, vamos dizer assim, né, de filhos, né? Ele tinha empresas, ele tinha fazendas, ele tinha vários imóveis, né? Um filho não queria gerir empresa, não queria, né, fazenda, não queria nada. O outro queria atuar na fazenda porque gostava e tal. E o outro queria a empresa, né, porque gostava também de trabalhar, sempre trabalhou na empresa e tal, e já estava meio que querendo dar essa continuidade na empresa, com uma, né, eventual situação de morte dos pais. Então, enfim, era uma situação que cada um tinha um querer, vamos dizer assim, e como que a gente poderia fazer isso. Só que, ou seja, a gente tinha uma situação de tipo assim, tá, como que eu faço? Como é que eu agrado todo mundo, né? Como eu não prejudico ninguém, no sentido, né, de financeiramente falando mesmo, porque querendo ou não, enfim, a gente tem que pensar nisso, né? E como que a gente resolve isso. E aí, no caso, foi criado, né, uma holding, onde colocou tudo, né, nessa holding, e aí nessa brincadeira a gente conseguiu dar uma previsibilidade do quanto queria pagar, né, de impostos em relação a essa questão toda, todo esse planejamento, né, que eu acho que isso é muito importante, essa previsibilidade financeira mesmo, né, tributária, né, fiscal, para essa questão. A gente conseguiu dar uma previsibilidade, a gente conseguiu agradar todo mundo sem ninguém ter que brigar, né, a gente conseguiu manter esse patrimônio, né, na família, né, e garantir também que né, esse patriarca e essa matriarca pudessem também gerir tudo isso enquanto estivessem em vida, né, sem ter que também ter que passar tudo agora. E aí, ou seja, fazendo uma comparação, né, de toda essa situação com um possível inventário, se ele não fizesse esse planejamento, o inventário com certeza ficaria muito mais caro, porque teria que transferir todo esse patrimônio para os filhos, dividir. Muitas vezes a gente não ia conseguir dar continuidade na empresa, porque a gente tinha um filho querendo. Mas aí, no final das contas, quando vai dividir realmente o patrimônio, será que o valor daquela situação da empresa ali ia ser justo com ele? Né? Diante do patrimônio que ele tinha? Então, todas essas questões tiveram que ser avaliadas, né? E como eu falei, a gente não tem uma fórmula pronta, né? Sim. Mas mais do que isso, o planejamento é uma situação estratégica. Sim. Né? Então, ou seja, você precisa colocar na mesa, desenhar, né? Eu até brinco com os clientes e falo assim, tá bom, então vamos desenhar aqui as situações para poder a gente começar a ver quais são os cenários possíveis, viáveis para você. Né? Porque pode ser que, no final das contas, a gente verifique que não. Né? Hoje em dia, muita gente quer fazer o planejamento tributário. Tenho mais de 2 imóveis, já quero colocar numa holding, quero abrir uma holding, mas às vezes não é viável. Sim. Né? Às vezes não é viável. Né? A gente tem que ver realmente, colocar isso, desenhar no papel, desenhar as alíquotas que vão ser aplicadas, os impostos que vão ser aplicados, para poder a gente conseguir realmente entregar,
né, o que eles querem e chegar realmente numa situação de uma situação planejada, uma situação de previsibilidade fiscal, uma situação de repente, manter os negócios né, na família, manter os imóveis na família, de fazer essa sucessão de uma forma mais tranquila, sem briga familiar. Né, porque, querendo ou não, quando a gente fala de inventário, a gente vê muitas vezes aí o tempo que ele dura, né? As brigas familiares, né, a questão emocional, o desgaste né, da família em relação a essas questões, eu acho que isso tem que ser levado em conta. Dessa forma, quem vai e quem fica, vamos dizer assim, consegue, antes né, de tudo isso acontecer, prever, não, ó, vai ficar assim, está todo mundo de acordo? Então, ou seja, conversar, né, delimitar, organizar. Né, essa previsibilidade, essa antecipação é importante para todo mundo, né? Porque aí, ou seja, a gente consegue equilibrar aí todos esses quereres, né? E também essas situações, né? Sobretudo as emocionais também, que, querendo ou não, quando a gente fala de família, não tem como a gente tirar. Não tem como tirar, né? Isso é uma parcela importante. É uma parcela importante. Eu vejo muito disso, né? E a gente sente as dores, né? Dessas pessoas que falam, eu quero... planejar, mas às vezes um filho né, não vai aceitar e tal. E, querendo ou não, a gente acaba também tentando respeitar muito o que o patriarca e a matriarca também quer deixar. Né? Ou seja, é aquele negócio, foi tão difícil construir, né, Kalina? Não é fácil, né? Construir um legado, construir um patrimônio e tal. Mas para destruir é rapidinho. Para destruir é muito rápido, né? E aí, muitas vezes, numa situação de um inventário que dura anos, com essa situação atual aí, né, da reforma, né, na porta, batendo na porta e podendo aumentar essa alíquota a 20% Nossa, aí dessas especulações, imagina. Uma alíquota de 20%. Então, ou seja, realmente se antecipar, planejar é uma situação importante hoje em dia. E uma coisa importante que você colocou e que acho que às vezes poucas pessoas param para analisar são os quereres, né? O querer do patriarca, da matriarca e o querer dos dependentes. Né? Porque um não queria nada com nada. Não quero nada disso, não. Não quero me envolver, não quero. O outro queria se envolver com a fazenda, o outro queria se envolver com a empresa. Então, essas coisas, elas precisam ser muito bem conversadas e num momento de serenidade, né? Sobriedade, quer dizer, tem que ser antes da falta, né, do mantenedor, da mantenedora, para que haja esse equilíbrio, diálogo, né, emocional nesse diálogo, né, para que seja um diálogo fluido, tranquilo e para que se chegue num denominador comum, né? Muitas vezes, patriarca e matriarca é o núcleo, né? É quem todo mundo respeita. Quando não está mais aqui, aí a conversa é outra, né? Então, ele consegue colocar também o desejo dele. Porque muitas vezes é isso também, sabe? Olha, eu não quero deixar esse filho desamparado. Né? Eu não quero deixar... E também não quero que o meu legado se acabe. Né? Se acabe. Porque, ou seja, com esses custos elevados, muitas vezes a gente precisa, numa situação, né, realmente de transferência e tal, ter que fazer frente àquele custo, que é alto. Né? Imagina, né? Vamos pensar na alíquota dos 20% aí que você falou? Imagina, a gente ter que fazer frente a isso. Às vezes a gente vai ter que arcar com, tipo assim, com aquele custo, não tenho dinheiro, não me preparei para isso financeiramente. Né? O que eu vou fazer? Vou vender. E aí vai ter que vender rápido. Desfazendo de patrimônio, rapidamente, perdendo dinheiro. Enfim, né? Então, é muito isso. Ou seja, planejar realmente é aquele negócio. Não é um luxo, vamos dizer assim, né? É uma estratégia. Né? Muito legal. Bem, hoje 90% das empresas brasileiras são familiares, mas apenas 15% chegam à terceira geração. Qual o papel do planejamento sucessório nesse processo de continuidade? A gente estava falando um pouco sobre isso, da questão da continuidade, né? Porque o objetivo aqui é preservar a família, deixar o filho bem, amparado, mas também não é só isso, é preservar esse legado, né? E no Brasil, infelizmente, apenas 15% das empresas sobrevivem até a terceira geração. E qual que é o peso disso tudo, doutora Suene?
Bem, os dados, né, são pesados, né? Ou seja, 15% é pouco, né? Vamos dizer assim, né? A gente está numa era de empreendedorismo, né? E eu acho que quando a gente tem uma empresa, enfim, né, séria, Saudável, né? a gente quer manter. Sim. Porque não é só aquela família em si que é dona da empresa, né? Tem todos os empregos também envolvidos, Sim. né? Então, manter esse legado é importante também por isso, né? Ou seja, a gente tá... Aquele negócio, né? Quem empreende não está brincando, né? É uma questão séria. Então, é importante. E se a gente conseguir dar essa continuidade a esse legado... Olha só quantas gerações vão poder se beneficiar de tudo isso que foi construído. Não só se beneficiar, mas também aumentar, né? Crescer também, né? Que também isso faz parte, né? Então, ou seja, planejamento sucessório ajuda também nisso, né? Ou seja, a gente ajuda a manter esses negócios, a manter esses legados, a manter o patrimônio na empresa, a dar uma previsibilidade, e todo mundo que está no jogo está sabendo o que vai acontecer, né? Ou seja, dá querendo ou não, uma segurança, né? Uma segurança para todo mundo. Então, eu acho que hoje a gente, né, vive num país também que não é fácil empreender. Eu acho que quando a gente consegue construir um patrimônio, construir um legado, a gente também tem que ter esse pensamento de mantença. Né, de manutenção, de continuidade. E o planejamento ajuda. Né, ajuda muito. Há 2 semanas eu estive não vou dizer o nome, mas estive numa grande empresa, numa clínica, uma clínica com um porte razoável, né? Uma clínica que tinha ali de médicos CLTs, 40 médicos, tá? Fora os sócios, que eram médicos, 3 sócios. E eu trouxe para a mesa essa discussão sobre o planejamento sucessório, né? E é uma discussão que eu gosto de trazer para dentro dela o advogado e o contador. Né? Porque envolve aí as 2 áreas. E eu achei interessante porque estava um contador, né? O CFO da empresa estava na reunião. E eles começaram, não, a gente tem um acordo de sócios muito bom, não sei o quê, que preserva, que resolve, blá, blá, blá. Eu falei, você poderia me dizer qual é o acordo de sócios? Aí ele falou assim, bem, a gente tem 3 opções. A primeira opção quando um dos sócios vir a faltar, que são 3, era uma empresa com valuation mais ou menos em 50 milhões. Tá? A primeira opção seria os outros sócios comprarem a parte do sócio que partiu. Falei, legal. E eles falando e eu anotando. Legal. A segunda opção seria abrir a empresa para o mercado, para vender essa cota. Tá? Perigoso isso. Perigoso demais. Terceira opção, não tendo caixa, não podendo indenizar a família vir para dentro do negócio. Outro perigo. Outro perigo. Aí eu falei, bem, mas é muito difícil que essa família venha para o negócio, afinal de contas tem as outras 2 opções. Falei, ok, tá. Primeira opção, os 2 sócios que ficaram comprarem a cota e indenizar a família, né, do sócio que partiu. Sim. Você tem 8 milhões na sua conta? Assim... É simples assim? Agora, né? Agora? 1, 2, 3? Né? Porque você tem prazo para indenizar a família. Não é isso? Eu falei, temerário isso, né? Cada sócio tem que ter 8 milhões e 500, 9 milhões em média para indenizar essa família em 90 dias. Não é esse o prazo para indenizar uma família? E aí, legal. Segunda opção, abrir a empresa, abrir o mercado. Assim... Você tem prazo para indenizar a família. Você vai conseguir ir ao mercado, trazer um investidor, angel ou não, para assumir aquela cota, indenizar a família com o valor daquela cota. Você acha que isso acontece em 30, 60, 90 dias? Assim? Né? Terceira, pior das opções. Né? Não conseguimos, porque assim, por mais que uma empresa ela tenha um valuation alto, dificilmente ela tem aquele valor disponibilizado no caixa da empresa, que geralmente está tudo reinvestido.
né? Sim. Aliás, pelo contrário, geralmente as empresas funcionam, quanto maiores, mais alavancadas elas são. Elas trabalham alavancadas, ou seja, muitas vezes com dinheiro de terceiros. Os lucros estão distribuídos, né? Exatamente. E aí é isso mesmo. Exatamente. Então, você vê que... E aí eles estavam confundindo acordo de saída com acordo de sócio, com acordo de sucessão legal. Não. É complicado, né? Ou seja, eu confesso para vocês que é muito temerário essas... Três opções. Exatamente. As três. A opção da compra das cotas pelo sócio tipo assim, é mais aceitável, digamos assim. Eu acho que até o mais seguro aí, né? Sim. As outras não, né? Porque as outras, ou seja, a opção que você estava falando aí era de trazer um novo investidor. Ou um novo sócio. Ou alguém da família, né? Do falecido, terceiro, que não entende nada do negócio, que não sabe nada. Né? A mesma coisa, por exemplo, no escritório de advocacia. Imagina, meu marido que não é advogado vai entrar no escritório. Não existe isso, entendeu? Doutora Suene, muito temerário. E isso aí vai ajudar, sabe no quê? Nessa estatística que você trouxe aí, entendeu? Sim. Essas empresas familiares, né? Esses 15% aí vai aumentar, viu? Sim. Não, e assim, uma coisa que eu trouxe também para a mesa foi o seguinte, lá os filhos até são médicos, tá? Mas uma coisa é você, doutora Suene, é minha sócia. Eu sou advogada, você é advogada. Nós somos sócios. A gente deu match, deu certo. Exatamente. Né? A sociedade é aquele negócio, é um casamento. Exatamente. Né? É um casamento. Nem sempre a gente dá certo. E nessa hora tem que se separar. Sim, né? sim. Quando não dá, tem que se separar. Sim. Então, assim, é aquele negócio. Trazer um terceiro, né? Seja familiar, seja do mercado, seja quem for, para a empresa. Se não entender do negócio, pior ainda, né? E mesmo que entenda. E mesmo que entenda, nem sempre vai dar certo, né? Vai dar liga, né? Exatamente, não significa que vai dar certo, né? Então, isso é temerário e pode levar a empresa ao fracasso. Sim. Né? A extinção dela. A extinção. Né? Enfim, e aí a gente, voltando aqui para a situação do planejamento sucessório, a gente está falando em manutenção de empresa, manutenção de legado, continuidade de empresa. Isso aqui não vai ajudar. Esse acordo de sócio que você trouxe aqui, com certeza não vai ajudar nessa manutenção. Né? Ou seja, precisa manter, pensar em outras alternativas. Né, tem uma sugestão aqui, que é a situação do seguro. Sim. Né? Não sei se era aí que você queria chegar. Minha intenção, lógico. Mas tem a situação do seguro, né? Que eu acho que é importante. Porque é exatamente isso, Kalina. No momento em que acontece, né? A gente pode não estar preparado. Sim, e geralmente não estamos. E geralmente não estamos, né? A gente não sabe quando que isso vai acontecer, concorda comigo? Sim. Se ele soubesse, né? A gente não sabe. Então, ou seja, a gente precisa de planejamento, de novo, né? De se preparar, se antecipar. Então, se você já sabe, se acontecer isso, né? Quando acontecer isso, a gente vai precisar descapitalizar a empresa em tanto, porque eu não quero esse terceiro aqui como sócio. Porque eu não quero o marido da Suene como sócio, entendeu? Então, assim, como que eu vou fazer isso? Só que, de qualquer forma, isso é dinheiro, né? E eu preciso indenizar né? A família... E tem prazo para isso. Exatamente. Precisa indenizar a família, eu preciso ver como é que a gente vai fazer. Os sócios vão comprar? Como que é a regra aí do acordo de sócios? Os sócios vão comprar? Beleza, vão comprar e vai pagar lá para a família. Ok. Beleza, os sócios vão comprar, mas não tem dinheiro. Isso. Entendeu? Então, ou seja, ou a empresa se organiza financeiramente para poder fazer frente a essas situações, né? Ou faz uma situação de seguro, que também não deixa de ser uma organização financeira também. Claro. Né? Eu vejo o seguro como parte do planejamento sucessório. Sabe? É uma parte integrante, né? É o que eu tô falando. A empresa, ou ela... não, beleza, eu não quero pagar seguro, porque tem gente que... né? Não quer pagar, enfim, não, eu vou fazer, tirar aqui tantos % do lucro da empresa. E vou guardar. Vou ficar guardando num fundo, e esse fundo vai servir para isso lá no futuro, quando acontecer. Beleza, isso é um planejamento. Né? Mas existem os seguros, que eu acho que é uma forma interessante, sim.
de fazer frente naquele momento. Enfim, de uma situação complicada, né? É. É uma situação complicada que você tem e que é cara. Sim, E que é sim, cara, sim, dependendo da empresa, sim, é muito cara, sim, né? sim, Então, acho que é uma opção muito viável. sim. Agora sim, só fazendo uma piadinha aqui. O seguro de vida é o único seguro que, com certeza, ele será pago um dia. É a única área A da gente, seguridade que, com certeza, um dia, né? Que o seu carro você pode bater ou não. A casa pode pegar fogo ou não. a incapacidade também, né? Todos os seguros que a gente contrata, eles são com base na incerteza. A única certeza que nós temos é que um dia nós partiremos e a gente se recusa a acreditar que isso é uma realidade. É porque é aquele negócio, eu vejo muito, Kalina, que as pessoas têm um receio de conversar sobre Sim. isso, né? Não é fácil falar sobre a morte, vamos combinar? Sim. Não é fácil, Sim. né? Então, assim, as pessoas têm um receio, mas é aquele negócio, antes de tudo, né, conversar sobre isso, a gente não está conversando sobre morte. Sim. A gente está conversando em vida sobre manter um legado, manter a família e manter a empresa. Perfeito. Né? A gente está falando aqui de manutenção. Sim. Né? E a gente só pode falar sobre isso de uma forma segura, de uma forma menos onerosa também, porque não é só onerosidade, não é só uma questão financeira, não é só isso que a gente está em jogo aqui, se a gente se antecipar. Né? A gente precisa se antecipar. Doutora Suene, e é importante a gente também trazer que o seguro de morte, né, ele não existe, o seguro de vida, ele não existe só para a questão da morte, né? Sim. Ele traz uma cobertura ali para diversas situações em vida, né? O advogado, por exemplo, que é autônomo, que não está na folha de uma empresa, que está à frente de uma empresa, ou que é um advogado single, né, que atua sozinho, mas que depende dele mesmo. Existe uma cobertura que se chama de área de incapacidade temporária, que é um seguro parecido com a indenização do INSS, né, que é para aquele afastamento temporário. Então, adoeceu, sofreu acidente, teve que ficar parado aí 30 dias, 60, 90. Se ele tem esse seguro, ele tem pelo menos ali garantido as despesas dele fixas que não param, de escritório, de aluguel, enfim, cobertas ali pelo seguro, né? Na verdade, ele determina qual valor ele quer ter de cobertura de diária, e aí ele recebe aquilo para ficar um pouco mais tranquilo em relação a todas essas despesas que ele tem, compromissos que ele tem diários. Fora isso, tem a cobertura de doenças graves, que é uma cobertura que é paga com o diagnóstico, né? Recebeu aquele diagnóstico daquela doença e às vezes você quer ir ali em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, para poder pegar um outro laudo, uma outra opinião médica, né? Às vezes você quer procurar o melhor oncologista, enfim, não está na rede do seu plano. E aí, como é que faz? Porque o plano hoje ele cobre muito do básico, né, o plano Sim, de saúde que eu digo, né? Ele cobre ali aquele rol de procedimentos que a ANS determina que ele cubra, que é uma lei de 98. Então, sim. é um rol muito desatualizado. Hoje a gente tem cirurgias com robô, por exemplo, né? E o plano não cobre, porque não está no rol de procedimentos. Uhum. Então, essa medicina mais atual, mais moderna, e os próprios médicos, né, que geralmente os bambambãs não estão mais na rede de nenhum plano. Então, existem seguros também com coberturas em vida. Né? Claro que quando a gente fala de planejamento sucessório, sim, a gente está falando de uma cobertura de morte, que é para fazer frente ali naquela situação que às vezes a família Aconteceu. não estava esperando de jeito nenhum, né? E a empresa tem que indenizar a família tem que pagar o ITCMD para receber a cota, Exato, né? exato. Uma loucura, porque às vezes a empresa tem condição de indenizar, É. mas a família não tem condição de pagar o ITCMD para receber a cota. E como é que fica? Não, e aí tem muito isso, né? Tipo assim, às vezes a gente está falando de planejamento sucessório.
e tá falando numa situação de, né, de criação de empresa e tal, de manutenção de legado e tal. Mas às vezes não é isso, como eu falei, não tem uma fórmula mágica, Uhum, né, uma fórmula pronta para é assim e pronto, acabou. Não, uhum, cada caso vai ser um caso, cada família vai ser uma realidade. E aí uhum. muitas vezes a gente apresenta o planejamento sucessório e aí vê que também é um procedimento também que vai demandar custo, Sim. né, vai ter que pagar o ITBI, vai ter as custas cartorárias, a custa com o contador que vai ter que contratar por causa da empresa e tal, e a pessoa fala assim: "Não, eu também não consigo fazer isso agora", né. Uhum. Mas eu consigo fazer o seguinte, já estou visualizando que lá na frente a gente vai ter que perder esse patrimônio aqui para poder pagar o ITCMD, porque vai ficar caro para os meus filhos, né, para Uhum. quem vai ficar. Então eu já vou fazer um seguro para esse seguro fazer frente a Sim. essas, né, esses custos aí que vai vir Uhum. lá na frente. Então que não deixa de ser um planejamento, Sim. né. O planejamento ele é muito, muito amplo, Sim. né, e cada um vai, né, ter uma realidade. Sim. E como eu falei, não tem uma fórmula pronta. A Sim. gente precisa olhar cada caso, né, com É. carinho para poder fazer, digamos assim, fazer valer os quereres de cada um e, Sim. obviamente, as possibilidades também, né. Sim. Você quer ver uma situação que foge muito? E eu estava num workshop essa semana do IBD FanDF, e essa questão foi levantada, a gente nem conseguiu aprofundar, porque é O tão tempo não amplo, dá, né? né, O e tempo não dá, como é. você falou, é tão amplo. Quer ver uma situação? Filhos excepcionais. Os pais enlouquecem de pensar que aquele filho depende 100% dos Dele. pais, né. Os pais muitas vezes têm uma condição financeira legal, mas e na falta desses pais, como é que Quem vai fica? cuidar, Quem como é que vai vai cuidar? ficar. E os pais relatam assim: "Gente, ninguém vai ter paciência, só eu tenho paciência porque eu sou mãe", É, né. E todo o custo que existe em torno daquela pessoa. é. Né, para ela existir, para ela ter um pouco mais de conforto, enfim. E eu tô falando de excepcionais, mas a gente pode falar também de pessoas filhos que estão doentes ou que, É, que né. né, ficaram doentes e Sim, sofreram alguma situação em que, né, agora demanda, essa atenção, esse cuidado e, enfim, né, ficaram incapazes, sim, né. É sim, aquele negócio, são fatalidades que pode acontecer com sim, qualquer um. E é isso, né, tipo assim, como que a gente resolve, né, como que é porque é tudo tão complicado e tudo depende, né, do dinheiro, sim, né, a gente sim. precisa e nem sempre a gente está preparado, então Sim. eu vejo também o seguro como uma alternativa a tudo isso também, sabe. Não, e o que é pior, depende do dinheiro que tenha liquidez, né, uma coisa assim, Também, porque é agora, rápido, né. né, É, é sim, pra agora, eu sim, preciso disso pra agora, sim, né. sim, sim, é isso. E aí imagina nessa situação voltando para o planejamento, que a gente tem que vender o imóvel, a gente não vende o imóvel de um dia Não, para o outro. E aí pode ser que você tenha que vender esse não, imóvel e a se preço de banana para de poder banana ou conseguir. então tem que inventariar antes de É, vender, né. né, então Tem essa é situação. isso. Doutora Suene, eu queria voltar um pouquinho no que a gente falou sobre a continuidade das empresas familiares, e eu queria saber, em sua opinião, por que é que essas empresas quebram? Ou seja, por que elas fracassam nessa continuidade, tendo em vista essa estatística tão baixa de apenas 15% das empresas familiares chegarem à terceira geração? Bem, Kalina, eu acho, na minha opinião, né, pensando em tudo que eu já vi, né, não é uma questão tributária. É uma questão de falta de planejamento, de antecipação. Sabe por quê? Porque o que que acontece? Muitas dessas empresas, olha só o que que é interessante. A gente falou agora há pouco naquele exemplo do caso lá do escritório. Eu falei que um Uhum, filho queria, o outro uhum, não queria, né? uhum. E aí muitas vezes esses filhos realmente não querem. Sim. Imagine nessa situação, no mesmo exemplo que eu dei, dos 3 filhos não quererem, Uhum. né, dar continuidade nas empresas. E aí, como é que vai ficar? Como é que a gente vai passar para a 4ª geração? Sim, Não sim, tem como passar. Eles sim, não querem. E outra, não adianta, né. Então, ou seja, planejar também é isso, né, faz
sentido, né, você visualizar essa questão e já se preparar para isso. E aí Uhum. trazer uma pessoa Preparar um para poder sucessor, né? exatamente, trazer uma pessoa para poder assumir a gestão daquela empresa, né, daquela Uhum. fazenda, daquela situação, para quê? Para que ela não se perca. Porque Uhum. com certeza, numa situação de inventário, esses filhos assumindo essas empresas, com certeza podem, né, vir a ajudar nessa estatística aí Sim, dessa empresa não ter continuidade, sim. né. Por quê? Porque não sei fazer, É, não não tem gosto, interesse. não É, quero. é, Né? é, é. Como é que eu vou dar continuidade numa empresa com esses meus sentimentos e, né, com Sim, esses meus quereres? É o que eu tô falando do querer, né, é sim, uma questão sim, também emocional, né. sim, muito. E aí, ou seja, vem as brigas. "Não, você tem Sim, que ficar, você tem que fazer, porque o papai é. queria, porque a mamãe queria, porque E é isso, porque não sei o quê". E e aí, ou fazer por seja obrigação não vai dar exatamente, bom. exatamente. Então, enfim, com certeza essa empresa não vai, né, ter continuidade aí. Sim. Então tem muito dessa questão também. Então, quando você consegue visualizar isso e já expor isso, Uhum. né, porque nessa fase inicial, né, de planejamento, essa fase, antecipatória, também é uma conversa, é um diálogo, Sim, onde todo mundo expõe o que quer. E aí os filhos vão falar: "Ó pai, não adianta". sim, Entendeu? Essa empresa, beleza, vai continuar, eu também quero os rendimentos dela, não é, sim, mas eu não quero trabalhar lá. Não sim. vai fazer sentido, se eu for trabalhar lá, eu posso quebrar, Uma né. conversa honesta, né? Exatamente, né. E aí acaba que a gente consegue, equalizar, equilibrar tudo, botar tudo, dentro dos eixos para poder tentar, né, dar continuidade nessa empresa dessa forma, trazendo uma pessoa que realmente queira, trazendo uma Uhum. pessoa que realmente saiba, né, que conheça daquele negócio. Sim, É o que eu falei agora há pouco também, imagina, meu marido assumindo um escritório de advocacia, ele não entende nada, sim, não tem como, sim, né, não tem como. sim. Então é importante, essa antecipação, sem dúvida. Não, e pensando sobre isso que você colocou, às vezes aquele dono, proprietário, proprietária daquela empresa, tem um braço direito ali dentro, né, que não é da família, que está ali anos Que conhece servindo, do que conhece do negócio. negócio, que seria naturalmente, né, um sucessor, Sim, mas como não houve esse diálogo, não houve essa preparação, na falta do principal ali, do dono, do proprietário, a família não vai dar para ele essa não, não continuidade, né, ou vai. seja, essa gestão, Sim, né, essa não vai dar, não sim, vai dar. sim, E aí, ou seja, é aquele negócio, antecipando, ele vai colocar: "Ó, não, fulano vai ser o gestor da empresa quando eu sim, não estiver mais", né, sim. e assim vai, né. Seria muito fácil, né, se sempre a gente conseguisse formar um sucessor dentro dos nossos, Sim, né, isso sim, seria sim, muito fácil, sim, mas nem sempre é assim, sim. né, cada um quer uma coisa: "Ah não, eu não quero ser médico". É, Entendeu? Eu exatamente. quero ser, enfim, advogado, eu quero fazer outra coisa, e aí é isso. Hoje vimos que as mudanças na legislação tributária, como as discussões em torno do ITCMD e do ITBI, podem impactar profundamente a vida de empresários, famílias e herdeiros, trazendo custos inesperados e até bloqueando a continuidade de negócios. O recado é claro: planejamento sucessório não pode ser deixado para depois. Quem se antecipa protege o patrimônio, garante a harmonia familiar e assegura a perenidade do legado. E a RockSeg está aqui para ajudar você a realizar esse planejamento com segurança. Saiba como enviando uma mensagem em qualquer uma de nossas redes sociais ou diretamente para o nosso WhatsApp, que está lá na nossa bio no Instagram. E eu quero te agradecer, doutora Suene. Você foi tão prontamente atendeu aí o nosso convite. Foi um bate-papo muito legal, eh, muito, assim, muito denso em termos de informação, é 1 hora, né, pouco tempo para tanta coisa, e eu acho que foi sensacional. Muito obrigada. Ai, Kalina, eu que agradeço novamente o convite, foi incrível realmente. Foi uma conversa muito leve, né, apesar da gente estar falando de morte, né, mas foi uma De conversa tributos, de leve. tributação, de Exatamente. reforma. É isso, né, mas é isso, ou seja, foi uma conversa, leve, mas importante, né. Sim, E, enfim, se eu pudesse trazer aqui, né, uma palavra para resumir tudo que a gente falou aqui, é antecipação, né. Antecipem-se, planejem,
Como eu falei, eu acho que o planejamento tributário, ele não, o tributário e o sucessório, né? Ele não é um luxo, mas sim uma estratégia de vida, Sim. né? Ou seja, e a gente, tudo isso pode ser feito em vida, né? E se planejar é muito mais do que pagar menos tributos, que é o que a grande maioria vem buscar quando vem falar de planejamento, tanto tributário como sucessório. Mas é muito, muito mais do que isso, né? Ou seja, é manter famílias, é manter legados, é dar continuidade na empresa. E eu espero que a nossa conversa aqui possa contribuir, né, para os empresários, para os herdeiros, para os advogados, né, para os Com vendedores de certeza. seguro, É. para fazer um planejamento de uma forma mais segura, né? E é isso. Muito obrigada. Obrigada.